Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso podcast Fanficalizando a História. Espero que vocês estão passando muito bem. Então, estamos já no nosso segundo episódio, onde a gente vai aprender algumas formas de poder, de governo e etc. Porque no nosso último episódio a gente aprendeu um pouco sobre a história do política e a história do nosso país, o Brasil. E hoje a gente vai ver sobre esse assunto, por exemplo, que tipo de forma de governo o Brasil ele é implementado no Brasil e qual que é, e existem outros, a gente vai aprender isso hoje no nosso podcast. Vamos ficar sobre isso. Então, para isso, eu trouxe os mesmos convidados do nosso episódio anterior. E quero chamar eles aqui novamente para que eles possam explicar sobre cada forma de poder, sobre esse assunto aí. Então, para a gente começar, gostaria de chamar o Richardson para ele poder falar um pouco sobre o parlamentarismo que ele comentou comigo. Mas, Richardson, o que é isso? Pode explicar para nós? Ju, Juvila e hoje continuaremos com o podcast. Falaremos hoje um pouco sobre o parlamentarismo. O parlamentarismo foi uma resposta das câmaras da Inglaterra em 1688 após a Revolução Gloriosa que questionou os poderes dos reis. O parlamentarismo é um sistema de governo no qual o chefe de Estado e de governo são duas pessoas diferentes. Isso porque o chefe de governo é o primeiro-ministro eleito pelos parlamentares das câmaras, né? E o de Estado é o rei ou o presidente. Essas casas legislativas têm o poder de votar medidas, leis e projetos de todo o país. A experiência mais famosa, claramente, é a da Inglaterra, pois foi lá que esse sistema surgiu como resposta aos amplos poderes dos reis absolutistas. No entanto, diversos países o adotaram atualmente, inclusive no Brasil houve duas tentativas. Na primeira inventaram a maneira às avessas de parlamentarismo e a segunda não durou muito tempo pela vontade popular. E vou falar também um resumo sobre o parlamentarismo. As principais características do parlamentarismo são o chefe de governo é o primeiro-ministro, como já tinha dito, e o chefe de Estado é o rei ou o presidente. Além disso, o primeiro-ministro é eleito pelos seus pares, ou seja, pelos parlamentares. O parlamentarismo funciona da seguinte maneira: todas as decisões de um país, projetos, medidas, enfim, a administração pública de maneira geral passa pelas câmaras antes. O parlamentarismo inglês foi criado após a Revolução Gloriosa, como eu também já tinha dito antes, como resposta aos poderes absolutos dos monarcas, que muitas vezes passavam por cima das decisões parlamentares, chegando até mesmo a fechar as câmaras em algumas ocasiões quando não lhes agradavam, né? Enfim, o parlamentarismo no Brasil foi uma experiência contraditória, tendo em vista que o imperador Dom Pedro II era quem indicava o primeiro-ministro e este indicava os parlamentares. Completamente o oposto do parlamentarismo. Por isso foi chamado de parlamentarismo às avessas. Na década de 1960, o Brasil viveu outra experiência com o parlamentarismo com João Goulart, presidente, e Tancredo Neves, primeiro-ministro. No entanto, foi breve, já que um plebiscito popular decidiu pela volta do sistema político presidencialista. E é isso, né? Continuando, também irei falar países que adotam o parlamentarismo, né? Nos dias de hoje: Alemanha, Armênia, Austrália, Bélgica, Canadá,
Espanha, Holanda, claramente a Inglaterra, Itália, Portugal, Noruega, Finlândia, Islândia, Japão, Índia, Tailândia, República Popular da China, Grécia, Estônia, Egito, Israel, Polônia, Sérvia, Turquia, Suécia. E para dar uma finalizada, quais são a diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo? Como vimos, né, no parlamentarismo, o chefe do poder executivo é o primeiro-ministro, já no presidencialismo é o presidente. O primeiro é eleito pelos pares, os parlamentares, e o segundo por voto direto de cidadãos. No presidencialismo, o presidente, portanto, acumula os cargos de chefe de Estado e chefe de governo. E é isso, e muito obrigado. Certo, Richardson, nós entendemos bastante. Agora nós temos a tia Rebê, em que ela vai falar sobre o presidencialismo. Tia Rebê, mas como é que funciona essa forma de governo? Pode explicar para nós? Obrigada, Catherine. Entende-se que as características principais deste sistema são: o presidente é o chefe de Estado e de governo. O cargo de presidente é unipessoal. O presidente é eleito pelo povo. O presidente respeita um mandato com o tempo determinado para acabar. Há possibilidade de responsabilização política. O presidente não pode dissolver o parlamento. Basicamente, ocorre uma unificação entre as funções de chefe de Estado e de governo. Neste caso, o presidente indicará seus assessores, ministros e demais cargos. E, por fim, neste sistema, o presidente, para perder o cargo, necessita sofrer um processo de impeachment, de acordo com a lei de seu país. Certo. Bem, agora nós vamos ver sobre o sistema misto, que é o João Vitor que vai falar para nós sobre esse assunto. Bom, como vocês sabem, meu nome é Daniel e nesse episódio eu tô aqui para falar sobre o sistema misto. Bom, o sistema misto pode se referir a diferentes contextos, mas geralmente é associado ao sistema político. Por exemplo, em alguns países, como a Alemanha, existe um sistema eleitoral misto, que combina elementos do sistema da votação proporcional com o sistema de votação majoritária. Isso permite uma representação mais equilibrada no parlamento. E o início do sistema misto, no contexto político, remonta aos diferentes momentos históricos e países. No entanto, um marco significativo foi a implementação do sistema eleitoral misto na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, esse sistema foi projetado para garantir uma representação mais equitativa no parlamento, combinando elementos do sistema de votação majoritária e proporcional. Desde então, o modelo tem sido estudado e anotado em outras nações como uma forma de equilibrar a representação política. Conhecido como personalizado de representação proporcional, nesse sistema, metade dos membros do parlamento são eleitos por meio de votação distrial, enquanto a outra metade é selecionada a partir de listas partidárias para garantir uma representação proporcional. Outro exemplo é o sistema de transporte público, que pode combinar diferentes modos de transporte, como ônibus, metrô e trem, para oferecer opções variadas ao usuário. No Brasil, o sistema misto é frequente associado ao sistema eleitoral. Em 2017, foi proposta uma reforma política que inclui a implementação do sistema eleitoral misto, que combinaria votos em candidatos, indivíduos e em listas partidárias. No entanto, essa proposta não foi aprovada. Além disso, em alguns estados brasileiros, como São Paulo, o sistema de transporte público também é um exemplo de sistema misto, pois combina diferentes modalidades de transporte, como ônibus, metrô e trens urbanos, para atender às necessidades da população. Muito obrigada, João Vitor.
Agora vamos falar sobre o sistema diretorial com a Maria Vitória, que ela vai nos explicar o que é isso, onde ele é implementado. Pode começar, Maria Vitória. O sistema editorial ou a república editorial é um sistema de governo em que várias pessoas exercem um conjunto de cargos de chefe de governo ou chefe de Estado. Esse sistema de governo contrata-se como parlamentarismo e o presidencialismo. Países com os presidencialismo editorial atualmente são a Suíça e o San Marino. Historicamente, a França, a Ucrânia, União Soviética, Uruguai, Bolívia, entre outros. E o primeiro exemplo moderno do regime ditatorial é aquele instituído pelos rebeldes após a Segunda Defenestração de Pragas. Esse direito da confraternização da Boêmia era composto por 30 nobres que disputaria as várias tarefas sem nenhuma organização real. A aliança militar de curta duração nas colônias da Nova Inglaterra, formadas em maio de 1643, também pode ser considerada como precursora do sistema editorial, em que previa que o governo seria composto por um direito de 8 comissários, 2 de cada colônia. O mais importante desse foi o Diretório de 1795-1799, na França. Aqueles que acabaram com o governo de Robespierre estabeleceram para si um objetivo muito específico: evitar de qualquer maneira que o poder pudesse voltar a se concentrar nas mãos de uma pessoa, com os resultados sangrentos do ano do governo de Robespierre, o homem forte do período jacobino. Embora o poder fosse formalmente dividido entre os membros do Comitê de Salvação Pública e a Conservação Nacional, o período editorial ficou marcado pela falta de liberdade, pelo uso de tortura contra os opositores políticos e pela prática de terrorismo de Estado. E as principais características de um Estado ditatorial: uma ditadura se caracterizava por ter censura, falta de eleições transparentes, de liberdade partidárias e um intenso controle do Estado na vida do cidadão. Uma pessoa ditatorial é adjetivo relativo à ditadura ou ditador. Refere-se ao governo autoritário e antidemocrático que suprime os direitos individuais, que teve sua origem nesse sistema de governo ditatorial, que se utiliza da autoridade para que expressa arrogância, direito injusto e ditatorial. E o regime ditatorial no Brasil durou 20 anos, teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, mercantilismo, legais que sobrepõem à Constituição Federal. Nesse período houve restrições de liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. O período ditatorial, 1º de abril de 1964. O poder está apenas em uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Ditadura é uma forma de autoritarismo. O sistema ditatorial. A ditadura militar durou mais de 20 anos no Brasil. Ao final desse período, nosso país passou por um processo de abertura política e reintegração das instituições democráticas. Essa fase foi a fase chamada de democratização. O sistema ditatorial, ao fim da ditadura, 3 de julho de 1984, desistentes do PDS, cria a Frente Liberal, 7 de agosto de 1984, a aliança entre a Frente Liberal e o PMDB é formalizada. Os sistemas ditatoriais, os governos ditatoriais. O poder está em apenas umas instâncias, ao contrário do que aconteceu na democracia, onde pode estar em várias instâncias, como o legislativo, o executivo e o jurídico. Ditadura é uma forma de autoritarismo.
E o governo de Figueiredo, de 1979 a 85, durou 6 anos e colocou fim ao período ditatorial em 1979 e foi promulgada a Lei da Anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo liberados e os exilados voltaram ao país. E em 1985, as eleições indiretas para presidente aconteceu. O candidato dos militantes em Paulo Maluf, o candidato da oposição era Tancredo Neves. A eleição de Tancredo Neves e o seu vice José Sarney colocou fim à ditadura militar e deu início a um novo período democrático na história brasileira. Certo, muito obrigada, Maria Vitória. Então, agora nós vamos falar sobre as formas de governo, que nós temos algumas não, desculpe, duas, que a primeira delas é a monarquia, que nós vamos ouvir a Nicole falando sobre. Eu sou Nicole e falando sobre forma de estados, eu vou explicar para vocês sobre a monarquia, que eu acredito que todo mundo conhece, mas a gente vai dar uma aprofundada a mais nesse assunto. A monarquia é um sistema de governo que o poder está nas mãos de um monarca. Ele pode ser um rei, uma rainha, um príncipe ou até mesmo uma princesa. Esse sistema, ele pode ser absolutista, onde o monarca, ele tem todo o poder, ele manda em tudo. Ele cria lei, ele diz se o imposto vai ser 100%, ele dita tudo. Ou ele pode ser condicional, onde o monarca, ele vai ter as funções dele, cerimoniais, representativas, e o governo vai ser exercido por um parlamento ou por um primeiro-ministro. A monarquia desempenhou papéis importantíssimos ao longo da história de diversos países, tanto no nosso quanto em outros. E ainda hoje existem monarquias constitucionais em várias partes do mundo. Alguns que a gente pode citar é o Reino Unido, onde a gente conhece muito pela Rainha Elizabeth, né? Mas agora quem está governando é o Rei Carlos III, se eu não me engano. E a gente também pode citar o Japão, que o imperador tem um papel cerimonial, a, a Arábia Saudita, onde o rei detém grande parte do poder político, mas, claro, existem outros países, como a Suécia, a Noruega, a Espanha, a Dinamarca, entre muitos outros. Mas cada um desses monarcas tem suas próprias tradições e suas próprias formas de governo. A monarquia, ela teve suas origens antigas em diferentes partes do mundo. Em muitos casos, a monarquia se iniciou com líderes tribais ou chefes de clãs que exerciam autoridade sobre grupos de pessoas. Com o tempo, alguns desses líderes passaram a ter poderes hereditários, que a gente sabe que a monarquia ela é transmitida de pai para filho, e assim por diante, então hereditário, transmitindo o cargo de líder para seus descendentes, que foi o que eu acabei de citar, né? E isso deu origem às primeiras dinastias e sistemas de realeza, que acabaram evoluindo ao longo do tempo. Em muitas sociedades, a monarquia também estava ligada a crenças religiosas, como os monarcas sendo vistos como escolhidos por divindades ou como representantes de terrenos de forças sobrenaturais. Essa ligação entre o poder político e a autoridade religiosa contribuiu para a consolidação da monarquia em diversas civilizações antigas. É importante ressaltar que as origens e evolução da monarquia variam significativamente de acordo com religião, cultura, resultando em diferentes formas de governo monárquico ao longo da história. Agora vamos citar um pouco da monarquia no Brasil. A monarquia no Brasil, ela teve início em 1822, que foi quando o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do país, tornando-se o imperador Dom Pedro I. Assim, o Brasil se tornou império, com Dom Pedro I como seu primeiro imperador.
A monarquia brasileira teve um período turbulento, com conflitos internos, disputas políticas, incluindo a abdicação de Dom Pedro I, a regência durante a menoridade de seu filho, Dom Pedro II. A monarquia no Brasil chegou ao fim em 1889, quando um golpe militar resultou na proclamação da República. Dom Pedro II foi deposto e exilado, encerrando assim o período imperial brasileiro. Desde então, o Brasil adotou um sistema republicano como forma de governo, que a gente agora vai explicar sobre o sistema republicano. No seu podcast de novo. É uma honra ainda maior estar em contato com esses outros historiadores de novo. Vocês já me conhecem, eu sou a Evelyn, e neste instante vou lhes informar um pouco sobre a República. Bom, vamos lá. A República constitui-se em uma organização político na qual os cidadãos, ou seja, seus representantes, o povo, elegem um chefe de Estado para representá-los por tempo já determinado. O chefe de Estado é chamado geralmente de Presidente da República. Normalmente, a sua eleição é dada através de voto livre e secreto. Na nossa moderna tripologia das formas de Estado, o termo república se contrapõe à monarquia. Nesta, o chefe do Estado tem acesso ao supremo poder por direito hereditário, na qual o poder passa de um familiar a outro. E na República, o chefe do Estado, que pode ser uma só pessoa ou um colégio de várias pessoas, é eleito pelo povo, quer direta ou indiretamente, através de assembleias primárias ou assembleias representativas. Contudo, o significado do termo república envolve e muda profundamente conforme o tempo passa. A censura que ocorreu na época da Revolução Democrática fez, assim, a República adquirir conotações diferentes e diversas, conforme o contexto conceptual que se insere. Na República, o representante é escolhido através do sufrágio, voto do povo, mas não necessariamente este foi e será universal para se caracterizar. Sua forma, suas características principais, segundo Martins, de 1996 a 2017, são a temporariedade, isto é, possui um mandato por tempo pré-determinado. Eletividade, isto é, o representante é eleito pelos votos do povo. E responsabilidade, em que o chefe do governo é responsável por seus atos. A Alemanha, a China, Brasil, Eslováquia, Colômbia, Grécia e até Moçambique, a Angola e o Portugal são alguns dos países que adotaram estas formas de governo ao decorrer do tempo que se passou, já que a monarquia e outras formas de governo já não estavam lhe cabendo mais. Isso é um pouco que se tem para saber da República. Vamos se dizer que esse é um assunto muito interessante,
Bom, foi uma honra ter explicado um pouco sobre a República para vocês e agradeço por terem me escutado. E obrigado, Catrine, por ter me chamado de novo para fazer parte deste podcast maravilhoso. Para a gente poder finalizar nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre as formas de estados, que nós temos o federal e o unitário. Aí a Bárbara vai nos explicar como é que funcionam essas duas formas de estado. Olá novamente. Como já sabem, eu sou a historiadora Liane e estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o Estado Federal. Bom, a história do Estado Federal ela remota aos primórdios da democracia, que foi quando as antigas civilizações gregas e romanas decidiram experimentar diferentes formas de governo. No entanto, foi apenas no século XVIII, durante a Revolução Americana, que o conceito moderno de Estado Federal começou a ganhar forma. Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles reconheceram que tinha uma grande necessidade de um governo central forte, que era para unir as 13 colônias rebeldes. Assim, eles criaram um sistema político inovador, no qual o poder era dividido entre o governo central, conhecido como governo federal, e os governos dos estados individuais. Essa estrutura de governo ela foi consagrada na Constituição dos Estados Unidos, adotada em 1787. Essa Constituição ela estabeleceu um equilíbrio delicado entre o governo federal e os governos estaduais, garantindo que ambos ali tivessem poderes e responsabilidades específicas. Com o passar dos anos, outros países seguiram os exemplos dos Estados Unidos e adotaram um modelo de Estado federal, ao ver que estava dando certo com eles. O Canadá, por exemplo, foi o primeiro e estabeleceu o seu próprio sistema federal em 1867. E a Austrália, depois, ao ver que com o Canadá também estava começando a dar certo, seguiu o mesmo caminho, em 1901. Porém, o conceito de Estado federal não se limita apenas a países. Organizações internacionais como a União Europeia também adotaram um modelo bem semelhante, buscando unir nações independentes em uma estrutura política e econômica coesa. O Estado federal ele proporciona uma série de benefícios, como, por exemplo, ele permite que diferentes regiões tenham autonomia para tomar suas próprias decisões que sejam mais adequadas às suas necessidades locais. Ao mesmo tempo, ele mantém um governo central forte o suficiente para lidar com todas as questões nacionais e internacionais. Mas o Estado Federal ele também enfrentou diversos desafios. A divisão de poderes entre o governo federal e os governos estaduais podem levar, né, a conflitos e várias tensões. Além disso, o equilíbrio e a autonomia dos estados e a coesão nacional é constantemente negociada e reavaliada, como era naquele tempo também. Bom, à medida que a gente avança no século XXI, o Estado Federal continua a moldar e influenciar a forma como os governos organizam, eles organizam e se governam por si só. E a história do Estado Federal é basicamente isso, ela é uma história de cooperação e divergência, de unidades e diversidades, que é uma história que está em constante evolução, desde aquele tempo que funciona até hoje. Bom, eu acabei de falar um pouco sobre a história do Estado Federal, e agora eu vou contar um pouquinho sobre a história do Estado Unitário. E bom, esse Estado, ele remota à antiguidade, quando os impérios e reinos governavam vastos territórios sobre um único poder central. Essa forma de governo centralizado foi amplamente adotada em diferentes partes do mundo ao longo dos séculos, desde o Egito Antigo até a China Imperial. No entanto, foi só durante a Era Moderna que o Estado unitário começou a ganhar destaque. Com o declínio do feudalismo e o surgimento de nações-estado, os governantes buscavam consolidar seus poderes e centralizar a autoridade por meio de um governo unitário. E um dos exemplos mais fortes desse movimento foi a França revolucionária do século XVIII. Durante a Revolução Francesa,
o país passou por uma profunda transformação política, resultando na queda da monarquia e no estabelecimento de um Estado unitário. E a consolidação de 1791 e, posteriormente, o Código Napoleonítico consolidaram o poder centralizado do governo francês. Mas ao longo do século XIX, muitos países europeus também adotaram um modelo de Estado unitário, à medida que eles buscavam fortalecer seu poder central e unificar suas nações. A Alemanha e a Itália, por exemplo, elas passaram por processos de unificações que culminaram na criação de Estados unitários. Mas no contexto pós-colonial, muitas colônias também optaram pelo modelo de Estado unitário como forma de consolidar sua independência e unificar suas diversas regiões. Países como a Índia, Nigéria e Indonésia, eles adotaram o governo unitário como estrutura de governo, após conseguirem obter sua independência. E uma característica fundamental do Estado unitário é a concentração do poder no governo central, que exercia a autoridade sobre todo o território nacional. Nesse modelo, as regiões e governos locais tinham um papel mais limitado, atuando como órgãos administrativos e subordinados ao poder central. Embora o Estado unitário ele ofereça certas vantagens, como a promoção da unidade nacional e a tomada de decisões eficientes, também podem apresentar bastantes desafios. A centralização do poder ela pode levar a uma falta de autonomia e falta de representatividade para as regiões periféricas, bem como a marginalização de grupos minoritários também. E atualmente, muitos países adotam um sistema misto, combinando elementos do Estado unitário e Estado federal. Essa abordagem ela visa equilibrar a autoridade central com a autonomia regional, permitindo uma governança mais inclusiva e adaptável às necessidades locais de todos. Bom, eu falei só um pouquinho sobre a história do Estado unitário. Tem diversas coisas ainda que podem ser estudadas e pesquisadas, mas eu espero que tenha dado para compreender a importância desse modelo de governo, que funciona, querendo ou não, até os dias de hoje.